feliz sábado a todos os irmãos. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estamos numa data muito especial. Hoje é o Dia Mundial dos Aventureiros e também o Dia da Criança Adventista. E vai ser um momento muito gostoso, vamos ter algumas homenagens, vai ser uma programação muito especial. Parabéns a você que decidiu estar aqui com a gente. Também gostaria de lembrá-los que hoje à tarde, a partir das 15 horas, das 15 às 17 horas, a igreja vai estar aberta para que você possa vir, trazer a sua oferta, trazer os seus dízimos, trazer os seus alimentos, quem sabe ter um momentinho para você orar, conversar com Deus. Então você pode vir hoje à tarde, a igreja vai estar aberta e você pode trazer o seu coração diante do Senhor. Para iniciarmos o culto desta manhã e para também homenagearmos esse dia especial, eu quero convidá-los para nós cantarmos o hino de número 340 do Hinário Adventista, o hino Saudades. Que possamos louvar e adorar o nosso Senhor com todo o nosso coração. Olá, feliz sábado! Estamos felizes em estarmos aqui na Igreja Central de Araucária para comemorarmos essa data tão especial para nós, aventureiros. Parabéns, aventureiros! Parabéns, crianças adventistas, pelo seu dia. Estamos aqui porque temos um grande Deus e sabemos que Ele está no controle dessa situação que estamos vivendo no momento. E devido a essa pandemia, devemos tomar todas as precauções até tudo isso passar. A nossa celebração poderia ser diferente, mas não podemos fazer no momento. Os aventureiros estariam aqui conosco com os seus familiares, muitos seriam admitidos em lenço, mas ficará para um outro momento, conforme a vontade de Deus.
Este ano, eu assumi a função de regional no nosso distrito, mesmo sabendo que a missão seria desafiadora e de grande responsabilidade, mas por acreditar que Deus nos capacita, aceitei esse desafio por amor a Jesus. Sei que esse ministério tem a missão de trabalhar em favor das crianças, unindo pais e filhos, promovendo companheirismo e fortalecimento espiritual, capacitando-os no serviço da igreja e da comunidade, e principalmente levando vocês, aventureiros, até Jesus. Ellen White, no seu livro O Lar Adventista, na página 260, tem um trecho que diz assim: as crianças podem ser educadas para se tornarem prestativas. Elas são, por natureza, ativas e inclinadas ao trabalho. E essa atividade tem o objetivo de ser treinada e dirigida ao rumo certo. Esse é o nosso objetivo, e nos dedicarmos ao ministério dos aventureiros. Hoje estou aqui para pedir ao nosso poderoso Deus, pelos nossos aventureiros, pelos líderes e pelos seus familiares, pois vivemos um momento muito incerto, mas podemos confiar em Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia? Em João, capítulo 16, verso 33. Oramos. Senhor, querido e amado Deus, poderoso Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na sua igreja. Senhor Deus, esteja conosco nesse momento que vamos abrir a sua palavra. É isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, João 16, capítulo 16, verso 33, diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E na outra passagem, vamos ler em Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o seu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso, meus queridos irmãos, meus queridos aventureiros, há um jugo e um fardo em nossas vidas. Não temos como fugir. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, as Sagradas Escrituras nos falam que o jugo é suave e o fardo é leve. E Jesus nos afirma que é agradável e fácil de levar. Então, irmãos, vamos confiar em Jesus e seguir em frente. Oremos. Paizinho querido, eterno e soberano é seu nome e seu amor. Obrigada pelas nossas vidas e pela oportunidade de estar aqui, nesse dia tão especial para os aventureiros. Senhor, reconhecemos que somos dependentes de Ti e necessitamos a todo instante da Sua proteção. Pedimos sabedoria, pedimos paciência, para aguardarmos o nosso retorno para as nossas atividades nos clubes. Fortaleça, Senhor, todas as famílias e coloque seus anjos para cuidar das nossas crianças. Abençoe, Senhor, todos os diretores dos clubes, toda a liderança, Senhor Deus. Abençoe também o pastor Alisson, que vai passar sua mensagem. Senhor Deus, perdoe todos os nossos pecados. Não somos dignos de nada, Senhor Deus, mas por amor a Jesus, esteja sempre conosco. É isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Provai e vede. História de hoje: desenvolvimento dos dons. Lucas é uma criança muito feliz. Ele gosta de brincar no parquinho, jogar bola com seu pai e, se deixar, fica o dia inteiro na piscina. Nascida em um lar adventista, a igreja sempre fez parte de sua vida. É ali que seu potencial para participar de atividades espirituais se destaca. Sempre atento às programações, ele é motivo de grande satisfação para seus pais. Lucas, porém, apresentava um problema. Tinha dificuldades na leitura e não conseguia acompanhar o ritmo da sua turma na escola. Mesmo assim, todos os dias, ele abria a Bíblia na esperança de ler as palavras. Um dia, ao participar do pequeno grupo em sua casa, algo surpreendente aconteceu com Lucas. Tem como eu ler um texto da Bíblia? Sim. Está baseado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 e versículo 5 a 6, que diz: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ô Lucas, eu fiquei sem entender hoje no pequeno grupo. Você pediu para ler um texto bíblico da Bíblia, mas você não sabe ler. Como foi isso? Lucas disse para sua mãe que Jesus estava ajudando-o com a leitura e a compreensão dos versos bíblicos. A partir daí, a sua vida mudou progressivamente. Na escola, ele está colocado entre os alunos mais estudiosos. Os professores estão sempre atentos às suas perguntas e dedicam muita atenção a ele. E não faltam amigos para compartilhar os bons momentos da hora do recreio. Lucas sempre foi uma criança muito temente a Deus. Seu principal passatempo é ouvir músicas cristãs, cantar hinos de louvor e estudar as Sagradas Escrituras. Lucas é uma criança que não apenas lê a Bíblia, ele estuda as histórias, parábolas e profecias com dedicação. Produz seus próprios slides para ilustrar os pequenos sermões que ele mesmo cria. Por causa disso, ele tem sido chamado para pregar em muitas igrejas. Que é um assunto de muita alegria, é a maior esperança que nós temos, e que é um assunto que também é um assunto de muita atenção e de muita preparação. E é o assunto da volta de Jesus. E quem crê que ele vai voltar, diga amém. Amém. Antes, porém, de nós abrirmos a agenda não para de crescer, e isso só fortalece seu desejo de ser um evangelista num futuro muito próximo. Porque, meu querido amigo, a nossa vida tem que ter teoria e prática para nós mostrarmos que Jesus é o Redentor. Ele morreu, ressuscitou e ele vai voltar aqui para essa terra. Vem para os braços de Jesus. Nosso desejo é que todos os pais e os responsáveis estejam atentos à vida espiritual de seus filhos, criando as condições favoráveis para o envolvimento com os ministérios da igreja e o desenvolvimento dos dons espirituais. Quer ser feliz? Nossas crianças e juvenis de hoje serão os mensageiros da verdade num futuro desafiador. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Oremos agora pelos nossos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, poderoso, obrigado por estarmos aqui mais um sábado. Infelizmente, a casa do Senhor não está cheia como gostaríamos, mas sei que o Senhor tem grandes planos para a gente. Agradecemos a todos os que contribuíram com nossos dízimos e ofertas neste momento. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, Senhor, louvando o seu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado, crianças! Hoje é um dia muito especial para a criança e também para os aventureiros. Hoje, no Cantinho da Criança, nós vamos ter um teatro de sombras. Olha que legal! E a história será fiel como Daniel. Daniel era um homem especial, mas nem todos naquele país gostavam dele. Os ministros e os governantes não estavam contentes porque o rei gostava muito dele e procuravam achar um motivo para acusar Daniel, mas não encontravam. Esses homens maus sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, pois já o tinham visto orando junto à janela. Então, foram falar com o rei, tendo uma ideia muito má em mente. Que o rei Dário viva para sempre. Rei, nós líderes do reino viemos pedir que o Senhor dê uma ordem para ser obedecida em todo o seu território durante 30 dias. Ordene que todos orem somente ao rei. Se durante os 30 dias alguém orar a qualquer deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, em casa reforçou sua decisão. Eu soube que o rei Dário assinou uma ordem que não pode ser desobedecida e que todas as pessoas devem fazer seus pedidos somente a ele. Se alguém orar a Deus, será jogado na cova dos leões. Mas como poderia deixar de falar com meu amigo? Vou continuar sendo fiel. Vou orar ao meu Deus. No andar de cima havia um quarto com janelas, que estava na direção de Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou como de costume, dando graças a Deus 3 vezes ao dia. Então, os inimigos de Daniel contaram ao rei o que estava acontecendo. Por causa de sua ordem, o rei chamou Daniel. Com o coração muito triste, ele disse: Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. E o rei ordenou que o jogassem na cova dos leões. Trouxeram uma pedra e com ela tamparam a boca da cova. O rei voltou ao palácio e não comeu nadinha, nem se divertiu como geralmente fazia. Naquela noite, nem conseguiu dormir. Logo de manhã, bem cedinho, o rei se levantou e foi rápido até a cova dos leões. Ali, com a voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus a quem tu serve com tanta fidelidade conseguiu te salvar dos leões? Que o rei viva para sempre! O meu Deus mandou um anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova dos leões.
E todos viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois resolveu ser fiel e confiar em Deus. E ordenou ao rei que dali em diante todos deveriam adorar o Deus de Daniel, pois compreendeu que ele é o Deus vivo para todo sempre. Que você, criança, seja fiel como Daniel. Posição para o voto. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Descansar posição. Lei dos Aventureiros. Jesus me ajuda a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia e à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele crêem. Descansar posição. Olá, queridos, feliz sábado. Como é bom nós estarmos neste contato, nesse dia especial do Dia Mundial dos Aventureiros e também do Dia da Criança Adventista. Depois de nós já ter vimos histórias, cantado e também visto algumas fotos que você com certeza lembrou do ano passado e de tantas atividades que a gente gosta. Eu, como pastor Alisson, quero orar para a gente abrir a Bíblia e aprender um pouquinho mais sobre Deus. Vamos orar juntos? Querido Deus, muito obrigado por esse belo dia que estamos tendo e que agora o Senhor possa falar ao nosso coração. Ao abrirmos a sua palavra, queremos ouvir a sua voz. Abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero falar apenas para os aventureiros. Se você ainda não está vestido com o seu lenço e não está com a sua Bíblia nas mãos, eu vou dar para você 15 segundos para você ir aí no seu quarto, na sua escrivaninha, estar com a sua Bíblia bem pertinho de você e estar com o lenço, para depois do culto e do sermão, todos juntos em família tirarem uma foto bem bonita. Combinado? Pode ser assim? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito bonito. Em alguns momentos eu vou falar para você, viu, aventureiro? Para você, criança, em especial.
E em alguns outros momentos, eu vou falar para você, querido pai, querida mãe e adulto também, porque esse é um dia muito especial. E vocês estão vendo que tem tantas coisas bonitas, assim como vocês acabaram de assistir o Teatro de Sombras, não é verdade? Nós aprendemos muito como sermos fiéis, assim como Daniel fez. E agora, eu quero que você possa abrir a sua Bíblia lá no livro de Daniel, o capítulo 6. Já estão apostos com a sua Bíblia na mão, aventureiros? Então vamos lá para Daniel, o capítulo 6. E a história que nós vamos ler conta como que Daniel foi alguém fiel. Mas sabe, nesse Teatro de Sombras que vocês acabaram de ver, ficou muito bonito a representação dessa história, porque já mostrou para a gente algumas coisas que Daniel fez que agradou a Deus. Vocês viram a história, não é verdade? Daniel era alguém muito importante naquele reino, para aquele rei. E sabe o que aconteceu? Porque ele era fiel a Deus, ele pôde ajudar muitas pessoas. Mas sabe o que aconteceu? E às vezes você aventureiro, às vezes você juvenil e até os grandes, sabe o que pode acontecer? Infelizmente podem ter pessoas perto da gente que não gostam de nós e querem fazer coisas muito ruins para que a gente, possa deixar Deus de lado. E vocês sabem do que eu estou falando. E assim como vocês viram na história, alguns amigos de Daniel quiseram, pregar uma cilada nele. Disseram para o rei, é o seguinte, o Senhor é o maioral de todos, o Senhor é o nosso rei e ninguém deve adorar outra pessoa ou outro ser, a não ser o Senhor. Que tal o Senhor fazer uma regra, um decreto, uma lei, para durante 30 dias ninguém adorar qualquer outra coisa, nenhum outro Deus e apenas o Senhor? Ele gostou da ideia. Mas sabe, o coração daqueles homens estava, sabe aonde? Em fazer algo de ruim para Daniel, porque Daniel era fiel unicamente a Deus. E olha só o que nós vamos ler. Daniel, o capítulo 6, o verso 10. Todos acharam? E a Bíblia diz o seguinte, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se colocava de joelhos e orava, e agradecia diante do seu Deus, como costumava fazer. Agora eu quero falar para os adultos, para os jovens, 5 pontos que a gente, como responsável dos aventureiros, das crianças, precisamos sempre lembrar. Quando Daniel ficou sabendo que o decreto havia sido assinado, o que a Bíblia diz? Quando ele soube. Sabe, às vezes, igual que a gente está vivendo hoje, nesta pandemia, nessa crise, nós apenas quando sabemos algo, a gente quer procurar resolver o que está acontecendo de ruim. Mas no caso de Daniel, quando ele soube, no momento da crise, no momento que ele ficou sabendo que ele não poderia mais orar ao seu Deus, naquele momento ele já estava preparado. Sabe, é muito fácil, às vezes, a gente colocar a culpa no que está acontecendo. Daniel estava num país, num local muito pior do que talvez o que a gente está vivendo hoje. Mas quando ele soube, ele já sabia o que ele deveria fazer. Ele já sabia a quem ele deveria recorrer. Então, o primeiro ponto, querido pai, querido jovem, querido adulto, que há situações de crise que a gente está vivendo, que você já saiba a quem recorrer. O segundo ponto, a Bíblia diz que quando ele soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa, em cima e no seu quarto. Olha só, pai, mãe, está você cuidando do seu lar? Está você em momentos de crise, indo aonde é o lugar que deve ser o mais seguro para você? Está você se colocando de joelhos e então agora com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, esposo, em momentos onde tudo parece estar perdido, até
se você estiver passando por situações tão ruins quanto Daniel, será que você está indo ao local certo? Quando Daniel soube o que estava acontecendo, ele não ficou reclamando, ele não ficou postando coisas no Facebook, ele não ficou bravejando, e sim, ele foi para o local sagrado, pois o lar é a primeira família que Deus dá para a gente. É algo de mais sagrado que nós devemos ter. Que você, pai e mãe, possa estar cuidando neste exato momento do que é mais sagrado e que neste momento de ceticismo, nesse momento onde as pessoas não querem mais saber de Deus, assim como Daniel estava vivendo, que você possa sempre lembrar aonde deve ser o primeiro lugar, a sua primeira igreja. Aí nós continuamos e diz que ele estava no quarto dele, em sua casa, com as janelas abertas para Jerusalém. E o que a Bíblia nos diz? Que ele se colocou de joelhos e orava 3 vezes ao dia. Às vezes, quando a gente lê a história da Bíblia, e você, amiguinho, já pode estar imaginando Daniel orando 3 vezes ao dia, ele não parou de fazer as suas atividades, sabia? Ele não ficou trancado em casa apenas orando. Ele continuou fazendo o que ele deveria fazer. Ele continuou sendo bênção, ele continuou a atuar normalmente. Mas nos momentos que ele havia feito compromisso com Deus, ele continuou a sua comunhão, ele continuou a falar com seu Deus. E quando a gente vê que ele se ajoelhou e orou 3 vezes ao dia, queridos pais, adultos, jovens, estamos nós cumprindo o compromisso que a gente fez de colocar a nossa família, os nossos filhos, diante do altar de Deus? Assim como Daniel, nesses momentos, ele não tirou o foco de nada e colocou o foco em quem poderia resolver a situação. Ele continuou trabalhando, ele continuou agindo, mas ele não desistiu de confiar no Deus dele, independente da situação. O quarto ponto, nós vemos que ao ele se colocar de joelhos, ele dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Imagine agora, se Daniel estivesse vivendo hoje, será que ele estaria apenas reclamando do vírus? Será que ele apenas estaria reclamando do governo? Será que ele apenas estaria reclamando de que não tem cura? Ou será que ele agradeceria porque ele poderia ser bênção e porque ele ainda poderia se comunicar com Deus? A Bíblia diz que foi isso que ele fez. Ele agradeceu a Deus como ele costumava fazer. Os filhos precisam ver a nossa gratidão a Deus. As crianças, o futuro da igreja, precisa ver que não são as autoridades terrestres, não é a medicina terrestre que vai resolver todas as nossas situações. Nós não podemos cair no conto de que, assim como as pessoas lá na época de Jesus queriam que Jesus fosse aquele que libertaria os judeus dos romanos, não. Assim como Daniel, Jesus sempre pensou na pátria celestial. Não é a medicina, não são as autoridades terrestres que nos tirarão de todas as crises, mas sim Cristo Jesus quando Ele voltar. Então, quarto ponto, que você agradeça e continue a fazer, porque você estará levando esse legado para o futuro da nossa igreja, para o futuro da nação. E o quinto e último ponto, aonde Daniel estava? Em Babilônia, em terreno pagão, em terreno estranho. E assim, eu e você também estamos nessa situação. Só que o que aconteceu? O pensamento dele estava sempre aonde? Na Jerusalém, em Deus. Será que eu, será que você, será que todos nós, será que você, aventureiro, será que você, criança, está apenas querendo voltar às aulas, está apenas querendo ir no shopping, será que você apenas está querendo brincar? Ou será que quando tudo isso passar, você vai utilizar as oportunidades que Deus deu para a gente, para falar para os seus amigos, para falar para os seus colegas de trabalho, para falar para os seus colegas de turma, que tudo isso está passando para que Jesus possa voltar. Quando a gente está na Babilônia, ou quando nós estamos no mundo, os nossos pensamentos têm que estar aonde? Nas mansões celestiais, quando Cristo voltar. Agora, como nós estamos conversando sobre Daniel, a frase que fica é a seguinte: Daniel
teve uma decisão. E quando nós lembramos da primeira decisão que Daniel teve, nós vemos que foi isso. A primeira decisão de Daniel foi buscar quem? Deus. E agora eu vou ilustrar de uma maneira bem simples e bem rápida o seguinte. Daniel tinha algo muito especial. Como vocês estão vendo aqui, há um coração. E esse tubo vai ser como se fosse o meu e o seu coração, aventureiro. Esse momento é entre eu, pastor, e você. Mas sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel tinha pessoas que não queriam o bem dele e começaram a falar coisas mal dele, coisas maldosas, começaram a mostrar que ele não iria ser fiel a Deus. E assim como a Raquel está colocando, existem pessoas que querem ficar falando coisas ruins para a gente. E às vezes, o nosso coração começa a ficar manchado, começa a ficar triste. E às vezes a gente pode ficar até, desanimado. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não querem que a gente esteja feliz, não querem que nós sejamos amigos de Deus. E eu tenho certeza que o coração cheio de sujeira, cheia de palavras ruins, com certeza não está feliz. Mas sabe, o que Daniel fez? Daniel ficou reclamando, choramingando? Sim ou não? Não. Mas sabe o que é melhor ainda a gente saber? Que quando ele conversou com Deus, quando ele começou a orar, olha só o que começou a acontecer. Pensamentos positivos começaram a encher o coração dele. As promessas de que Deus tinha sido fiel a ele começaram a ser lembradas por ele. Ele imaginando, nossa, Jerusalém, nossa, como era bom nós estarmos juntos. Então, ele foi continuando 3 vezes por dia, diariamente. Ele começou a continuar a conversar com Deus. E olha só o que começou a acontecer. Quando ele conversava com Deus, ele orava mais. E tudo aquilo que tinha de ruim começava a sair. E mais ele orava, falava com Deus, abria o seu coração. Para quê? Para ir toda a sujeira, todas as palavras ruins que aqueles colegas tinham falado dele, pudessem cair por terra. Só que ele não apenas continuou, e ele continuou a agradecer. E quando ele foi jogado na cova dos leões, o que aconteceu? Ele foi liberto, e o que continuou a acontecer? O rei estava preocupado com Daniel. E sabe o que o rei falou? Será, Daniel, que o seu Deus vai te livrar? E como vocês viram que foi purificando o coração dele, agora ele começou a falar coisas boas e começou a demonstrar que o seu Deus podia fazer milagres. Muito obrigado, Raquel. Sabe, quando a gente tem palavras bonitas, quando a gente confia em Deus, o nosso coração fica puro, fica limpo. E todas as pessoas ao nosso redor podem ficar sabendo do Deus que a gente ama. E sabe, Dario viu que Deus, o verdadeiro Deus, tinha liberto Daniel não da cova dos leões, mas livrou Daniel dos leões. E Daniel pôde mostrar que um coração cheio, repleto de Deus, orando e lembrando das palavras de Deus, pode fazer a diferença. Sabe, agora, já que eu dei 5 coisinhas para os grandes lembrarem sobre Daniel, eu quero dar um recado agora para você, criança e aventureiro. Com uma mão apenas, nós vamos lembrar o que nós devemos fazer quando nós orarmos a Deus. Combinado? Se você quiser pegar um papelzinho ou se você quiser anotar no celular, são 5 passos fáceis para sempre, quando nós quisermos limpar o nosso coração, assim como Daniel fez. O primeiro passo, que a gente possa abrir o nosso coração a Deus como o nosso melhor amigo. Esse é o ponto número 1. Abrir o nosso coração a Deus como melhor amigo. Sempre que a gente estiver passando por alguma dificuldade, alguma coisa que aconteceu de ruim, ou com nosso irmão, ou em casa, ou na escola, converse com Deus. Combinado? O segundo ponto, agradecer a Deus em todas as situações. É o segundo ponto, agradecer a Deus. O terceiro ponto, que é muito importante, não apenas agradecer, mas orar pela nossa família, orar pelos nossos amigos
e por todas as pessoas. Quando a gente faz isso, a gente começa a olhar as necessidades das outras pessoas. Esse é o ponto 3. O ponto 4, sabe? Pedir perdão. Se em algum momento o nosso coração ficar um pouco manchado, e às vezes a gente falar alguma coisa que não deveria, desobedecer os pais, esquecer do que Jesus fala, a gente sempre deve pedir perdão para Deus, para ficarmos limpos, para o nosso coração ficar muito bem. E o 5º e último ponto é lembrar que Jesus é o nosso único Salvador. Combinado? Jesus, ele é o nosso único Salvador, o nosso melhor amigo. Agora, eu quero mostrar uma foto para você e eu quero ver se você consegue reconhecer essa pessoinha que você vai ver na foto agora. O lenço está um pouquinho diferente, é de uma outra cor. Muitos de vocês talvez utilizaram esse lenço, outros não. Será que vocês já adivinharam quem é esse rapazinho loirinho aí, que está nessas 2 fotos que vocês estão vendo? Pois é, esse é o pastor Alisson. E sabe, quando eu era aventureiro, há um tempinho atrás, não vou dizer que faz muito tempo, o pastor Alisson, que era apenas Alisson na época, sabe o que ele gostava de fazer muito no clube de aventureiros? Eu gostava da famosa corrida bíblica. Você já fez corrida bíblica, não fez? Com certeza. E sabe, eu ficava ali e olhava para os meus coleguinhas dos aventureiros, e a gente sabe, né? Uma competiçãozinha e tal, mas todo mundo no final ganhava e estava tudo certo. Mas sabe o que eu mais aprendi? Em achar os versos da Bíblia que a diretora e o diretor do clube sempre pediam para a gente? É conhecer esse livro aqui. Sabe por quê? Porque a melhor decisão que eu fiz está nessa próxima fotinho que vocês vão ver agora. A minha primeira e melhor decisão que eu fiz quando eu era aventureiro. Vocês estão vendo? Esse foi o dia do meu batismo. É isso mesmo. O meu batismo foi a melhor decisão que eu tomei ao lado de Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu aprendi na Bíblia que Jesus era o meu Salvador, eu não apenas agora fazia corrida bíblica, mas eu participei de classes bíblicas nos aventureiros. Eu fiz todas as unidadezinhas direitinho, as classes, e sabe, eu vi que independente de qualquer situação, a minha vida iria ser sempre de Jesus. Sabe, o batismo é um momento muito bonito e é a melhor decisão que a gente pode sempre ter, quando a gente conhece Jesus como o nosso único Salvador. E agora, você lembra dos 5 pontinhos? Espero que agora, em casa, todos os momentos, na escola, quando a gente voltar, quando você estiver brincando com seus amiguinhos, que você possa sempre lembrar, assim como Daniel, independente da situação, estar sempre com Jesus no coração. Queridos pais, adultos, jovens, será que a gente está cuidando daquilo que os nossos aventureiros, as nossas crianças, estão acessando pelo celular? Será que você está cuidando com o que você fala dentro de casa? Com o jeito que você trata os seus filhos? Será que você tem dado o exemplo em estudar a Bíblia, em fazer o culto familiar? Que você possa hoje saber que elas são pequenas sementes para elas brotarem e serem luz, serem vida, não apenas aqui na igreja, mas lá fora, na sociedade, ser sal e luz. Queridos aventureiros, vocês têm uma missão agora, combinado? Que vocês não esperem por ninguém. Estudem a Bíblia todos os dias e orem em todos os momentos. Combinado? Podemos fazer isso? E que todo mundo, a família adventista, a família de Araucária, possa saber que Deus é o nosso único Senhor. Quero orar por você nesse momento. Podemos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor é o nosso único Salvador. E que assim como Daniel fez, em todos os momentos, ele escolheu ser fiel ao Senhor. E a primeira decisão dele foi sempre falar contigo e entregar o seu coração ao Senhor. Abençoe todas as nossas crianças, os nossos primários, juvenis, adolescentes, todos os jovens, casais, famílias, para que todos nós juntos possamos ver Jesus voltar.
que nós possamos estar aceitando todas as crianças e também levando elas para Jerusalém. Abençoe o nosso dia, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e que agora, todos juntos em família, possam tirar uma foto para recordarem desse momento. Que Deus abençoe a todos.